Pois bem, meus amigos, o ministro Fux ligou a sua metralhadora de verdades ontem durante o julgamento do quarto núcleo da trama golpista. Oh, meu Deus, desinformação. E rolou aquela torta de climão que tanto amamos e eu trarei alguns detalhes do que aconteceu por lá ontem. E não é que o Lula sofreu uma derrota no Senado? Quem assistiu ao meu vídeo de ontem já sabe do que eu estou falando e sim, tem a ver com o nome a ser indicado para substituir Barroso na Suprema Corte bananense. Enquanto todas essas tretas rolam aqui no Brasil, no cenário internacional, a coisa ferve e o Brasil volta a ser mencionado em postagens de pessoas ligadas ao governo norte-americano que não são nada abonadoras. Se eu fosse o Lula, eu estaria deitado embaixo da cama em posição fetal porque vem chumbo muito grosso por aí. E se vocês já gostaram das pautas de hoje, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Vamos começar aqui com o novo ministro deste governo, desse desgoverno que toma conta do país, que é o Boulos. E olha só o recadinho. Lula me deu a missão de ajudar a colocar o governo nas ruas, diz o Boulos. Ou seja, Boulos, aquele que trancava estradas, queimava pneus, é do MTST. Se ele tá dizendo que vai colocar o povo na rua, eu acho, suponho, se é que eu posso, que vai aumentar o número de invasões. Então fiquem ligados, né, meus queridos? Também a Justiça de São Paulo determinou a retirada de posts com vídeo que associa o irmão do Lula à roubalheira do INSS. Ou seja, o brasileiro está proibido de falar que o irmão do Lula é o vice-presidente do sindicato que foi o maior destinatário do roubo dos aposentados. São essas as fake news que eles querem tanto lutar contra. E o seu Valdemar da Costa Neto também se deu mal, olha só. O STF mandou reabrir uma investigação contra Valdemar Costa Neto por trama golpista. Tudo é a trama golpista, né? O pedido foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Oh, que surpresa! Durante o julgamento do núcleo 4 da trama golpista, conhecido como núcleo de desinformação. Então tá aí, seu Valdemar Costa Neto de novo na mira do Xande, e eu espero que ele entenda que essa situação aqui de toda hora ter um inquérito novo com o nome das pessoas que o Alexandre de Moraes não gosta, essa situação só vai acabar quando tiver uma anistia ampla, geral e restrita e alguns ministros que ficam exorbitando as suas funções saírem da corte. Não tem outro jeito. Enquanto este personagem continuar com o poder que tem e as pessoas inocentes continuarem na cadeia, esse tipo de coisa vai acontecer. E pode ser pior ainda, né? Pode até o Valdemar ir pra cadeia por causa de, sei lá, uma desinformação que o Xande não gostou. Pá! Bota na cadeia. Então, assim, é uma pessoa que não pode ter esse poder. Mas vamos adiante aqui, o revés do Lula. Quem assistiu ao meu vídeo de ontem, lembra que eu falei que o candidato preferido do Senado era o Pacheco, expliquei todos os motivos, tintim por tintim, mas não demorou 24 horas e veio a confirmação de toda a análise que eu fiz no vídeo de ontem, tá aqui, ó. Após reunião com Alcolumbre, Lula adia anúncio de novo ministro. O senador defendeu a indicação do Pacheco, mas o Lula mantém a preferência pelo aliado para disputar o governo de Minas em 2026. O que o Lula quer é o Messias no STF, é mais um capacho, né? Já tem o Dino, já tem o Zanin, ele quer mais um capacho no STF. Só que os senadores
não vão engolir essa, pelo menos não tão facilmente, e essa disputa aí promete ainda uns bons embates. Eu acompanho e trago sempre as atualizações para vocês aqui no canal. E agora vamos para este malfadado julgamento do núcleo de desinformação, que já é uma coisa absurda por si só, porque não existe no Código Penal brasileiro crime de desinformação, crime de ódio, crime de fake news. Isso são invenções da esquerda, ou na verdade, não da esquerda, né, mas de todas as ditaduras, para perseguir os seus opositores. Alguns dizem que ameaça a democracia, outros ameaças à instituição, discurso de ódio contra o Reich, entendeu? Eles botam vários nomes, mas a ideia é perseguir, prender pessoas pelo que elas falaram e os poderosos não gostaram. Basicamente é isso. Então, o Moraes afirma que a condenação desse núcleo da trama golpista cria precedente para as eleições do próximo ano. Já faz tempo que eu venho dizendo aqui no canal. Se esta figura continuar onde está e se não houver anistia, a eleição do ano que vem vai ser igual a da Venezuela. Tá aí. Tá aí. Vai ser igualzinho. Tem a mesma credibilidade, tudo igual da Venezuela. A Venezuela já é aqui. Adiante. Só que o Fux, dessa vez, gente, ele ligou a metralhadora de verdades, falou diversas coisas que incomodaram demais os outros ministros. Saíram algumas matérias ontem durante o dia. Tá aqui, ó. Fux diz que STF cometeu injustiças em julgamento do 8 de janeiro. Abre aspas para o Fux. Minha consciência já não me permite sustentar. Fecha aspas para o Fux. Eu já comentei com vocês, né? Eu não fiquei idolatrando o Fux ali quando ele deu o voto dele. Falaram, ai, nós confiamos no Fux, o Fux é maravilhoso. Porque eu lembro que ele condenou pessoas a 14, 17 anos de prisão, sem ter provas. A coisa começou a mudar quando o caso da Débora do Batom estourou a bolha e começaram a vir as sanções dos Estados Unidos. É só então que o Fux muda de postura. Parabéns, tem que mudar de postura, é isso aí mesmo. Mas ele sabia exatamente o que ele estava fazendo quando condenou as outras pessoas, né? Que bom que ele virou. E eu tenho a mais absoluta certeza que essa virada do Fux jamais aconteceria sem o trabalho do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, tá, pessoal? Tudo isso que eu vou comentar agora tá interligado e é uma trama internacional. Claro que eu vou dar mais ênfase para o que está acontecendo no Brasil, mas é uma trama internacional. E aqui a Jaqueline Loyola, tá aqui a arroba dela para vocês seguirem no X, trouxe o recorte onde o Fux fala sobre urnas eletrônicas. Vamos ouvir aqui então o Fux falando sobre as caixinhas mágicas. Como se sabe, Vossa Excelência sabe também, eu sei também, não se trata da primeira vez que um candidato à presidência provoca o TSE quanto à regularidade das eleições. Em 30 de outubro de 2014, Vossa Excelência já estava na magistratura ou no governo, uma das duas. Juiz. Não. Governador. Aquela corte eleitoral, ela foi instada pelo partido candidato derrotado à realização de uma auditoria especial, naquela vez, era outro candidato, pelo partido candidato derrotado, a realização de uma auditoria especial de votação. Em vez de rejeitar de plano ou criminalizar qualquer coisa, ou impor uma multa bilionária e qualificá-la como ataque às instituições democráticas, o TSE tomou a sábia decisão de autorizar a auditoria. Se eu não me engano, eu acho que eu estava no TSE. Eu estava. E, posteriormente, apresentar seus resultados à sociedade, indicando não ter sido encontrada nenhuma fraude. Aqui tem a malandragem final que vocês já conhecem, né? Mas ele está se referindo à eleição em que o Aécio perdeu para Dilma, quando entraram os votos do Nordeste, tudo virou, toda essa coisa que muitos de vocês acompanharam na época. O PSDB entra com um pedido de auditoria, essa auditoria é feita, ela realmente não encontra nenhuma fraude, mas o parecer final diz que não encontra nenhuma fraude porque não é possível fazer
a auditoria de forma plena, vamos dizer assim, né? Então, esse detalhe que eles escondem, realmente nunca foi encontrada nenhuma fraude. Mas por que essa fraude não foi encontrada? Aí os técnicos apontam diversos motivos que precisam ser corrigidos para que a gente tenha realmente uma eleição justa e transparente. E em 2026... esse tema vai ser totalmente proibido, pelo que eu vi ali do julgamento, né? Não pode criticar a sacrossanta urna, não pode querer voto impresso, não pode que isso tudo, meu Deus, é um ataque às instituições e acaba com a democracia, porque fica mais difícil da esquerda vencer se for desse jeito. E depois de toda essa revolta do Fux, que eu adorei, né? Continue, ele foi lá e pediu para ser transferido, não quer mais ficar com esses coleguinhas na hora do recreio, tá aqui a matéria do G1. Fux pede para ser transferido à segunda turma do STF. O pedido foi feito no plenário da corte nesta terça-feira, conhecido como ontem, dia 21. A segunda turma, para a qual o Fux pede transferência, contava com o Barroso, então ele está pedindo para entrar na vaga do Barroso e quer ser coleguinha do Gilmar, do Toffoli, do André Mendonça e do Nunes Marques. Agora para só um pouquinho, analisa. Então vamos ter Fux, André Mendonça e Nunes Marques contra Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Teremos, olha só, uma segunda turma que promete novas emoções. Sempre lembrando, a segunda turma é a turma que julga a Lava Jato. Lembram? A Gilmar Mendes anulou não sei o que da Lava Jato. Dias Toffoli anulou não sei o que da Lava Jato. Como é que vai ficar agora se o Fux for para lá? Interessante, né? A minha cabeça já foi lá longe, pensando várias coisas. Mas o Fux pediu a transferência para a segunda turma, mas ele quer continuar no julgamento do golpe do algodão doce. Tá aqui, ó. Fux quer participar do julgamento que vai definir se Bolsonaro vai para Papuda. Então, durante a matéria aqui, a Malu Gaspar fala que o Fux está costurando esse acordo aí com o Fachin. E por falar em Fachin, ele deu uma declaração também que me passa uma vibe de pressão internacional. Diz o Fachin, em tempos de crise, para não dizer avacalhação total, né? Em tempos de crise, judiciário deve voltar para o básico. Eu traduzo assim, em tempos de avacalhação, o judiciário deveria voltar a se preocupar com justiça e parar de fazer política. Basicamente foi isso que ele disse. Em outras palavras, eu sempre disse para vocês que o Fachin é um ministro ideológico, é o ministro preferido do MST, é o ministro que foi indicado pela Dilma, militante, tudo mais, mas parece que ele não está disposto a jogar todo o seu patrimônio internacional e outras ligações internacionais para proteger o Xande. Parece, com essas declarações desde que ele entrou, que ele pode vir a cooperar para que o STF volte a ser apenas uma corte constitucional. Vamos ver aí os próximos capítulos. E agora, da Banânia para o mundo. Gente, ontem saiu a notícia de que o Álvaro Uribe, da Colômbia, teve a sua prisão revogada. O Uribe havia sido condenado a 12 anos de reclusão em regime domiciliar por suborno e fraude processual, mas aguardava o julgamento do recurso em liberdade desde o dia 19. O que acontece? O Álvaro Uribe, ele combateu ferrenhamente as Farc, que fazem parte do Foro de São Paulo, que sequestravam pessoas ali na época dos anos 90, né? Havia muitos sequestros políticos, tráfico de substâncias ilícitas. Então, o Uribe perseguiu, né, combateu bravamente as Farc, e ontem a Justiça da Colômbia solta essa decisão que foi prontamente comemorada por Marco Rubio. Olha que mundo pequeno. Marco Rubio foi lá e postou. A Justiça da Colômbia prevaleceu com a absolvição do ex-presidente Uribe após anos de caça às bruxas. Notem que é o mesmo termo que eles usam para o que estão fazendo com Bolsonaro, porque né? Caça às bruxas política contra ele e sua família. E quem foi lá e retuitou
O Marco Rubio, nosso querido amigo Landau, já estamos até íntimos aqui no canal do seu Landau, ó, combinou. Ele foi lá e postou o seguinte, ó: estou muito feliz em ver que as instituições judiciais da Colômbia tenham se mantido firmes contra uma tentativa descarada de criminalizar a política. Os últimos anos nos mostraram em países que vão da Colômbia ao Brasil e aos Estados Unidos, que o sistema jurídico pode ser usado como uma arma poderosa para distorcer o processo democrático. Ele está descrevendo o Brasil, né? Mas não, o clima com Lula tá maravilhoso. Já mudou o governo norte-americano agora. Vai votar no PT, inclusive, na próxima eleição. Parabenizo o povo colombiano por este dia importante em sua história, em que o Estado de Direito se mostrou mais poderoso do que os indivíduos que buscam abusar dele para fins políticos. Além disso, ontem aconteceu uma sessão lá no Congresso dos Estados Unidos que trouxe o seu Marshall Billy, eu não sei pronunciar esse sobrenome aqui, o seu Marshall, que fazia parte do governo norte-americano que investigava narcoterrorismo, financiamento de narcoterrorismo, prestou um depoimento ao Senado e o Mauro Galante, que é vereador no Texas, traduziu para o português. E olha só, ontem, no Senado dos Estados Unidos, o Brasil foi mencionado. O clima tá ótimo, a química tá ótima, Lula. Olha o que disseram do Brasil. Abre aspas. É dinheiro sujo do regime venezuelano que financiou a campanha de Petro e que foi canalizado para México e o Brasil. Recente isso, hein? Petro, a campanha foi recente. A última eleição do México e a última eleição do Brasil com dinheiro venezuelano sujo. Que interessante, né? Então, o Marshall que denunciou isso perante o Senado dos Estados Unidos, apontando para a Venezuela como a origem da expansão socialista na região. Abre aspas para ele de novo. Ó. Ele era ex-subsecretário do Tesouro. Quando a democracia for restaurada na Venezuela, esse dinheiro que sustenta campanhas e regimes socialistas como cubanos e nicaragüenses cessará. Então, esse golpe na Venezuela que é iminente, né? O Trump não vai voltar atrás. É iminente. O Maduro será derrubado. Tomara que a democracia volte à Venezuela. Mas o Maduro será derrubado. E esse financiamento internacional que abasteceu o Foro de São Paulo, e não era só das estatais venezuelanas, o pessoal precisa entender. Por exemplo, esses empréstimos do BNDES que o Brasil fez para a Venezuela. O BNDES empresta para a Venezuela e esse dinheiro retorna via Caixa 2 para as campanhas. É assim que funciona. Não é o Maduro tirando dinheiro do bolso porque é bonzinho. É por isso que havia financiamento de obras na Venezuela, o Porto Mariel em Cuba. Todas essas obras em ditaduras da África, elas servem para isso, né, pessoal? E agora, de manhã, o Ivan Kleber publica essa atualização aqui sobre a Nicarágua, que também está relacionada com o Brasil, ó. Estados Unidos avaliam tarifas de 100% sobre a Nicarágua, sob a seção 301, que o Brasil está nessa investigação aí da seção 301 também, né? Depois que o gabinete do representante comercial dos Estados Unidos determinou que as políticas trabalhistas e de direitos humanos irracionais do país prejudicaram empresas americanas. Poderia ser para o Brasil, fiquei agora, né? Porque parece a descrição do Brasil isso aqui. Poderia, já pensou? Depois de ter feito todo esse carnaval da mídia, rolou a química, o Trump vai lá e anuncia a tarifa de 100%. Como é que vai ficar a cara dos jornalistas? Vou registrar e trazer para vocês para a gente debochar. Finalizando, matéria do Paulo Capelli. Após pedido de Lula, a ação contra Flávio Bolsonaro chega à Polícia Federal. O presidente Lula solicitou que a AGU, Bessias, acione o senador Flávio Bolsonaro na justiça por associá-lo ao PCC. Então tá aí, mais uma prova de que o regime irá tornar todos os Bolsonaro inelegíveis e só poderá concorrer aquele que for se submeter ao sistema. Ou seja, a eleição de 2026 no Brasil valerá o mesmo
do que a última eleição da Venezuela, se a gente não conseguir avançar nas pautas da anistia ampla, geral e restrita e também do impeachment do seu ovo, que tudo vê que agora ele está totalmente sem limites, ele está louco, querendo se vingar de todo mundo e a coisa parece que só vai piorar. Mas por hoje eu fico por aqui. Quero saber o que vocês acharam nos comentários. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.